É um mistério que intriga os astrônomos há décadas. Desde a década de 1950, milhares de estrelas simplesmente desapareceram. Embora esses brilhantes corpos celestes costumavam brilhar regularmente no céu, eles aparentemente desapareceram no ar e não temos ideia do que aconteceu com eles. Hoje mostraremos o que os especialistas descobriram sobre o confuso desaparecimento de estrelas e discutiremos as teorias em torno de seu destino. Portanto, não deixe de assistir até o final se quiser saber o pano de fundo desse enorme mistério estelar. Mesmo no universo, tudo chega ao fim em algum momento. Diante desse cenário, não parece tão misterioso que uma estrela eventualmente desapareça do cenário cósmico. Muito pelo contrário, porque sabemos que as estrelas não podem existir para sempre. Em detalhes, as brilhantes excrescências do cosmos morrem porque eventualmente ficam sem o combustível de que precisam para gerar energia. Uma estrela brilha porque a enorme gravidade em seu interior cria alta pressão e altas temperaturas que permitem o que é conhecido como fusão nuclear. Elementos mais leves, como o hidrogênio, se fundem em outros mais pesados, como o hélio. Essa reação libera energia que é emitida como luz e calor. Mas, em última análise, o combustível necessário para isso não é infinito. E assim que o hidrogênio no núcleo da estrela se esgota, o equilíbrio entre a pressão gravitacional e a de radiação é interrompido, e a estrela começa a mudar drasticamente. Mas o que acontece depois depende da massa do corpo celeste em questão. Estrelas menores, como as anãs vermelhas, passam por um final relativamente pouco espetacular, esfriando cada vez mais antes de finalmente se tornarem anãs brancas. Estrelas de tamanho médio, que incluem o nosso Sol, incham e se tornam gigantes vermelhas após consumirem seu hidrogênio. Nesse estágio, o hélio começa a se fundir em elementos mais pesados e a estrela ejeta suas camadas externas no espaço, criando uma nebulosa planetária colorida. O que resta é o núcleo quente que se contrai mais uma vez em uma anã branca. No entanto, as coisas são muito mais turbulentas no caso de estrelas massivas. Elas passam por várias fases de fusão nas quais elementos cada vez mais pesados são produzidos, até o ferro. Nesse ponto, no entanto, a produção de energia para porque não há mais liberação de energia durante a fusão do ferro. O equilíbrio eterno entra em colapso repentino e a estrela colapsa sobre si mesma e explode em uma violenta supernova. As camadas externas que são catapultadas para as profundezas do espaço podem abrir caminho para a formação de novas estrelas ou planetas. No entanto, uma estrela de nêutrons, ou, no caso de estrelas particularmente massivas, um buraco negro estelar permanece no lugar. O mistério das estrelas desaparecidas. Diante disso, podemos dizer com segurança que as estrelas de fato desaparecem em algum momento, mas isso é apenas metade da história. O crucial é que elas deixam algo para trás que podemos observar. Elas não se tornam simplesmente invisíveis. As anãs brancas, por exemplo, são pequenas, mas ainda quentes, e portanto brilham. As supernovas estão entre os espetáculos mais brilhantes de todo o cosmos. E embora as estrelas de nêutrons sejam comparativamente difíceis de detectar, os especialistas já conseguiram fazê-lo. É certo que um buraco negro parece invisível por si só, mas a supernova que o precede é praticamente impossível de não ser vista. E se milhares de estrelas vêm desaparecendo do céu noturno desde a década de 1950, sem que pudéssemos observar uma supernova, uma anã branca ou algo semelhante, então isso é simplesmente um mistério astronômico completo. E tudo começou em 19 de julho de 1952. Às 8h52 da manhã, astrônomos do Observatório de San Diego tiraram uma fotografia do céu que mostrava claramente 3 estrelas próximas uma da outra. Mas então, menos de uma hora depois, não havia mais vestígios dos objetos. E como mencionado, o fenômeno do desaparecimento confuso de estrelas não foi um caso estranho isolado, mas um mistério recorrente que continua a confundir os pesquisadores até hoje. Para finalmente chegar um passo mais perto de resolver esse mistério, o projeto VASCO foi fundado em 2020. O VASCO significa Fontes que Desaparecem e Aparecem durante um século de observações, e se dedica a comparar fotografias antigas do céu com novas e procurar diferenças. Como parte disso, os participantes começaram com o Palomar Observatory Sky Survey, ou POSS para abreviar, um levantamento do céu realizado entre 1948 e 1958 no Observatório Palomar na Califórnia.
Os pesquisadores então compararam as placas fotográficas correspondentes com levantamentos modernos, mais especificamente o banco de dados Pan-STARRS GR2 de 2019, que contém 10 bilhões de entradas, e o catálogo Gaia DA3, publicado em 2022, que inclui 1,8 bilhão de estrelas a mais do que todos os levantamentos anteriores. E assim aconteceu que os cientistas de Bhaskara começaram a comparar esses três conjuntos de dados. Mas isso é mais fácil dizer do que fazer, dada a extrema abrangência da tarefa. É da natureza das coisas que os especialistas não podem simplesmente contar e comparar os objetos de seu desejo manualmente. Esse processo deve, é claro, ser automatizado e também deve ser levado em consideração que mais de meio século se passou desde que o catálogo POS foi compilado. Consequentemente, as coordenadas devem ser convertidas, sem mencionar o fato de que as imagens mais antigas são fotografias analógicas e as mais novas são dados digitais. Além disso, não podemos esquecer que as estrelas não permanecem fixas no céu noturno, mas estão em constante movimento. Embora as andanças estelares não tenham sido dramáticas para as fotografias, quem quiser traçar um quadro preciso, e era isso que os pesquisadores de Bhaskara queriam fazer, deve ter isso em mente, e não apenas procurar exatamente o mesmo ponto no céu. Os especialistas levaram todos esses fatores em consideração e muitos outros e os incorporaram aos programas automáticos de busca e comparação. Após a avaliação inicial, os cientistas foram então confrontados com quase 300 mil objetos, que ainda estavam presentes no antigo catálogo POS, mas que haviam desaparecido sem deixar vestígios nos mais novos. Esse é um número simplesmente enorme, mas foi significativamente reduzido com a ajuda de dados adicionais de outros catálogos. E ainda assim, continua sendo verdade que na década de 1950, quase 10 mil estrelas foram capturadas em filme e posteriormente desapareceram no ar. A busca por respostas e pouco menos de 10 mil estrelas desaparecidas ainda é muito, para dizer o mínimo. Mas como os responsáveis lidaram com essa circunstância inexplicável? Bem, primeiro, verificando se todos os objetos eram realmente estrelas. Os especialistas simplesmente não têm tempo ou capacidade para avaliar todos os milhões de pontos de luz individualmente. Diante desse cenário, é bastante concebível que pelo menos alguns dos pontos de luz dos catálogos mais antigos fossem corpos celestes completamente diferentes, ou, mais precisamente, asteroides. Esses corpos teriam, é claro, continuado sua jornada pelo espaço nas décadas seguintes. Portanto, seria lógico que eles não aparecessem mais nas imagens posteriores. Convenientemente, os cientistas conseguem verificar isso e, como resultado, o número de estrelas ausentes foi reduzido para 9,26. Uma análise mais aprofundada dos dados se concentra na variabilidade dos corpos celestes. Afinal, as estrelas nem sempre brilham com o mesmo brilho. As causas dessa chamada variabilidade estão dentro da própria estrela ou em influências externas, como estrelas companheiras ou nuvens de poeira. Alguns corpos celestes, especialmente as cefeídeas, são conhecidos por respirarem continuamente. Isso significa que elas se expandem e se contraem regularmente e, como resultado, sua luminosidade também muda. Além disso, as estrelas podem interferir umas nas outras e, vistas da Terra, regularmente obscurecem umas às outras. Erupções repentinas e ejeções de material, bem como nuvens de poeira e planetas que passam, também contribuem para a cintilação visual dessas estruturas cintilantes. Aplicadas ao projeto VASC, tudo isso significa que uma estrela pode ter sido brilhante o suficiente para ser fotografada na década de 1950, mas estava em uma fase mais escura na época das pesquisas modernas. Como resultado, pareceria que ela simplesmente desapareceu. E uma comparação de vários bancos de dados mostrou que esse foi realmente o caso em 35 casos, mas isso ainda deixou 9.171 estrelas desaparecidas sem explicação. Para onde foram as estrelas desaparecidas? Mas às vezes, a solução para o mistério não está na vastidão do espaço, mas na tecnologia terrestre. Depois que os especialistas verificaram as imagens em busca de possíveis erros de imagem, como erros ópticos, arranhões nas placas fotográficas antigas e erros na digitalização dos dados, o número de estrelas desaparecidas caiu novamente para 5.579. Uma comparação final então se concentrou em estrelas que se movem significativamente mais rápido do que o normal e, portanto, não foram reconhecidas como os mesmos corpos celestes pelos programas automáticos. O resultado final foi que restaram 5.399 estrelas, representando um verdadeiro mistério. Afinal, nesses casos, não podemos dizer com certeza absoluta porque elas eram visíveis no passado e não são hoje, e é por isso que os astrônomos devem se aventurar no reino das teorias interessantes.
Uma delas sugere que essas poderiam ser as chamadas supernovas escuras, estrelas massivas que colapsam diretamente em buracos negros sem produzir a explosão brilhante característica. Também conhecidas como supernovas fracassadas, a explosão causada pelo colapso do núcleo de ferro é fraca demais para ser visível para nós, ou as camadas externas da estrela caem de volta para o núcleo antes que possam escapar para o espaço. Como resultado, não há nenhum clarão brilhante e a estrela simplesmente desaparece do céu. No entanto, essa explicação, que é plausível por si só, também tem uma falha decisiva. Embora saibamos que supernovas escuras podem ocorrer teoricamente, também sabemos que elas devem ser extremamente raras. A alegação de que mais de 5.000 desses espetáculos extraordinários ocorreram nas últimas décadas parece, portanto, altamente questionável. Uma abordagem mais promissora é que o efeito da lente gravitacional pregou uma peça ótica em nós. Quando uma galáxia distante e uma estrela mais próxima estão alinhadas exatamente uma atrás da outra, a luz da galáxia pode ser curvada de tal forma que a estrutura parece muito mais brilhante para nós do que realmente é. E assim que a lente gravitacional correspondente, neste caso a estrela, se move ligeiramente, a lente de aumento natural é removida e a galáxia desaparece. Tais fenômenos são bem conhecidos no mundo da pesquisa astronômica, mas os especialistas geralmente conseguem identificá-los como tal. Mas quem sabe? Talvez as estrelas desaparecidas tenham sido roubadas por alienígenas. Teoricamente, e isso é o mais surpreendente, seria possível construir uma chamada esfera de Dyson ao redor de uma estrela para aproveitar toda a sua energia. No entanto, a ênfase neste caso está realmente na palavra teórica, e é por isso que a ideia de que uma civilização extraterrestre criou milhares dessas usinas de energia estelar não é seriamente discutida pelos astrônomos. O que está sendo seriamente discutido, no entanto, é a ideia de que as estrelas desaparecidas são altamente variáveis. Ou seja, são estrelas que costumavam ser extremamente brilhantes e depois ficaram extremamente escuras em pouco tempo. Afinal, não podemos esquecer que ainda estamos longe de ter decifrado detalhadamente todas as estrelas que existem por aí. Os especialistas, portanto, não presumem que os corpos celestes realmente desapareceram, mas sim que mudaram seu brilho tão drasticamente ou se moveram tão rápido que escaparam do nosso olhar curioso. E se você voltar agora seu olhar cauteloso para o botão de inscrição, nunca mais perderá nenhum vídeo nosso. Junte-se à nossa comunidade e fique por dentro de tudo a partir de agora. Nos vemos em breve.